Meus irmãos, nosso texto, hoje à noite, pequeno, apenas 4 versículos, eu vou relê-lo para que nós o tenhamos bem lembrado na memória. Diz o autor do livro, Lucas, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E apareceram então distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos e irmãs, em diversos aspectos nós temos diante de nós uma passagem importantíssima. Capítulo 2 do livro de Atos, ele é relevante por diversos prismas. Ele é relevante do ponto de vista da história da redenção. No capítulo 2 do livro de Atos, nós temos um relato daquilo que, do ponto de vista da história da redenção, é o seu clímax. É um texto precioso também, importantíssimo também, do ponto de vista pessoal e prático. E é um texto importante do ponto de vista, ou no que diz respeito à história dos reavivamentos. Gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta e observassem que nesse capítulo, primeiro nos versos que eu acabei de ler, os versos 1 a 4, nós temos um relato resumido do que aconteceu naquele momento. Nos versículos 5 até o versículo 13, que, se Deus permitir, estaremos considerando na semana que vem, nós vemos a relevância e a reação dos judeus de várias nacionalidades que estavam presentes e puderam constatar aquele acontecimento entre os discípulos de Cristo. Nos versos 14 até o verso de número 33, nós temos o discurso ou a pregação, aonde o apóstolo Paulo explica o significado daquele acontecimento tão importante para a vida da igreja. Nos versos 37 até o verso 41, nós vemos o efeito que a pregação de Pedro exerceu sobre aqueles que ali estavam e puderam ser expostos à pregação da palavra do Evangelho. E finalmente, nos versos 42 até o verso 43, Lucas nos oferece um breve relato, um vislumbre da vida cristã na comunidade primitiva. Mas eu hoje, irmãos, eu menciono essa divisão do capítulo 2 do livro de Atos, para que os irmãos tenham uma visão geral do capítulo, mas hoje não vou poder fazer mais do que comentar com os irmãos apenas esses primeiros 4 versículos do capítulo 2 do livro de Atos, acerca do cumprimento da promessa do Pai, ou poderíamos chamar também acerca do derramamento do Espírito Santo. Esse é o fato que nós temos descrito aqui. Temos estudado o livro de Atos, temos visto como Lucas, na introdução, no prefácio, no prólogo do livro, ele havia dito
que havia escrito o primeiro livro, relatando as coisas que Jesus havia começado a fazer no seu ministério terreno. Fica subentendido que o segundo volume do livro de Atos dos Apóstolos, trata das coisas que Jesus continua a fazer, continua fazendo e ensinando e fazendo. Agora não mais no seu estado de humilhação, enquanto ele esteve entre nós, encarnado na nossa natureza humana, mas no seu estado de glória, assentado à direita de Deus, tendo recebido toda a autoridade da parte do Pai, o Senhor Jesus continua agindo. E esse relato do livro de Atos, do capítulo 2, é um relato das ações de Cristo, da ação de Cristo. É um relato de Cristo glorificado, cumprindo a promessa que o Pai havia feito no Antigo Testamento, do envio ou do derramamento do Espírito Santo de uma maneira abundante, e por meio disso, da inauguração de uma nova era na história bíblica, na história da redenção, a era do Espírito Santo. Nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, exatamente o relato desse grande evento que pode ser considerado o grande clímax de toda a história da redenção. Quando o Senhor Jesus, depois de prometido, encarnado, morto, ressuscitado, e havendo assunto aos céus, ele graciosa e soberanamente cumpre a antiga promessa, derrama o Espírito Santo, como ele disse que haveria de fazer, sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, que estavam reunidos ali na cidade de Jerusalém. Meus irmãos, eu quero caminhar com cuidado, quero caminhar devagar nesse capítulo 2, porque além de ele ser relevante em todos esses aspectos que eu já mencionei, do ponto de vista da história da redenção, do ponto de vista prático da nossa capacitação ou qualificação como testemunhas de Cristo, e também da sua importância no que diz respeito à história dos reavivamentos, os irmãos sabem muito bem que é um capítulo controvertido. Controvertido, especialmente por causa do movimento pentecostal que teve início logo no princípio do século passado, do século XX. E, portanto, há questões envolvidas aqui que eu quero considerar devagar com os irmãos, com cuidado com os irmãos, implorando mesmo que Deus me abençoe, me dê graça, a fim de que possa expor essa porção, esse capítulo da Palavra de Deus de maneira correta, verdadeira, precisa, para a nossa própria instrução e para a nossa própria edificação. Quero considerar com os irmãos hoje à noite, com base nesses 3 versículos, primeiro, a ocasião em que esse grande derramamento, esse anunciado, pré-anunciado derramamento do Espírito Santo aconteceu. Ele aconteceu, como os irmãos sabem, porque nós estamos expondo o livro de Atos de maneira sequencial, quando os apóstolos, algumas pessoas mais chegadas ao Senhor Jesus, provavelmente muitos daqueles 70 evangelistas
que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo, e mais algumas pessoas se encontravam ali reunidas, provavelmente ainda ao redor daquelas 120 pessoas que estavam presentes e compunham a assembleia que elegeu Matias como sucessor do traidor Judas Iscariotes. Provavelmente eles estavam reunidos ali no mesmo lugar. Os irmãos podiam dizer, provavelmente não, certamente, porque o capítulo 2, versículo 1, logo, diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. É que a expressão grega aqui traduzida por mesmo lugar poderia dar a ideia de reunidos juntos. Mas a ideia, provavelmente ou certamente, é essa mesmo, é a ideia de que eles estavam reunidos na mesma casa onde eles estavam se encontrando, no cenáculo, num andar superior de uma casa, para onde eles haviam se dirigido após a ascensão do Senhor Jesus, e aonde eles estavam ali perseverando unânimes em oração, certamente suplicando o cumprimento da promessa do Pai, o cumprimento da promessa de Cristo, o cumprimento da promessa de João Batista. Capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, da qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Portanto, irmãos, quase certamente ali estava mais ou menos aquele mesmo grupo, os apóstolos, os evangelistas, aquelas pessoas que haviam seguido de perto o Senhor Jesus Cristo, perseverando em oração naquele lugar, naquele cenáculo. Quando então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando chegou o dia de Pentecostes, ou seja, Pentecostes é o nome dado no Novo Testamento, à festa no Antigo Testamento conhecida como a festa das semanas, ou a festa da colheita. Era uma ocasião em que o povo de Israel celebrava a colheita de cereais, de trigo e de outros cereais, e eles passavam um dia se alegrando e se regozijando nessa festa da colheita, ou também festa das semanas, porque ela ocorria 50 dias ou 7 semanas depois do início da colheita, que coincidia com a Páscoa. Posteriormente, antes do Novo Testamento ter início, o dia aqui chamado de Pentecoste, ou dia da festa das semanas, também era usado em comemoração à entrega da lei no Monte Sinai. Exatamente porque aquele fato havia ocorrido 50 dias após o Êxodo. Meus irmãos e irmãs, à luz disso tudo, o derramamento do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, o dia da ceifa, o dia da colheita, o dia em que Deus escreveu a sua lei e entregou a sua lei no Monte Sinai, pode muito bem apontar para o início da grande ceifa, da grande colheita que havia sido prometida na antiga dispensação, quando o Espírito de Deus seria enviado de maneira abundante, o qual, conforme a promessa de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, ele imprimiria as leis de Deus na alma do seu povo, na mente do seu povo. Ele a inscreveria no coração do povo de Deus na dispensação da graça.
Havia essa promessa clara no Antigo Testamento. A promessa de que viriam dias gloriosos da obra de Deus na terra. A promessa de que viriam dias em que o Espírito Santo seria abundantemente derramado sobre a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus. Havia a promessa de que o Espírito Santo, nesse momento, nessa era, nessa nova época que um dia seria inaugurada, quando ele fosse derramado, iria fazer mais, num certo sentido, do que havia sido feito na antiga dispensação. Não apenas Deus escreveria a sua vontade em tábua de pedra, mas ele a inscreveria em tábuas de carne no coração do seu povo pelo seu Espírito Santo. Os irmãos sabem como o apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, ressalta esse aspecto da dispensação da graça, do ministério na dispensação da graça. É um ministério em que o Espírito Santo, usando a caneta dos ministros do Evangelho, da palavra, escreve a salvação e a sua vontade no coração do seu povo. Exatamente por esses fatos, irmãos, decorrentes da data, do momento em que o derramamento do Espírito Santo ocorreu, é que, ou seja, no dia da colheita, e no dia em que o povo de Israel, na época, comemorava a entrega da lei no Monte Sinai, é que Agostinho escreveu o seguinte: assim como a lei foi dada 50 dias após a Páscoa no Antigo Testamento, sendo escrita em tábuas de pedra pela mão de Deus, assim também o Espírito, cujo ofício é escrever a mesma em nossos corações, cumpriu aquilo que fora prefigurado da entrega da lei, o mesmo número de dias após a ressurreição de Cristo, o qual é a verdadeira Páscoa. Portanto, meus irmãos, visto que esse acontecimento ocorreu precisamente, e Lucas faz questão de registrar, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quase que certamente Agostinho não está longe da verdade, quando ele afirma que o fato aconteceu nesse dia, porque o próprio dia já prefigurava essa grande colheita de almas que seria feita pela operação inusitada do Espírito Santo, e também essa obra, essa colheita seria feita porque o Espírito Santo é aquele que eficazmente aplica a palavra de Deus ao coração dos seus eleitos, produzindo neles o arrependimento, a convicção do pecado e a convicção da graça, da misericórdia e do favor de Deus para conosco. Mas, meus irmãos, esse texto Lucas não nos dá aqui apenas as circunstâncias em que esse fato tão importante na história da redenção ocorreu. No versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, quando estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. Nos versículos 2 e 3, do capítulo que estamos considerando, Lucas também menciona 2 sinais que acompanharam o derramamento do Espírito Santo. Um som, como de um vento impetuoso, e línguas, como de fogo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O relato é curto, direto, mas é muito claro. Lá estavam eles ali reunidos, naquele lugar, provavelmente no cenáculo, cumpre-se aquele dia de Pentecostes,
E naquele dia, que era o dia da ceifa, o dia da colheita, e o dia da entrega da lei no Monte Sinai, de repente, de maneira súbita, mesmo para eles que estavam ali aguardando e esperando, veio do céu um som como de um vento forte, ou nós poderíamos dizer, um barulho, como a palavra grega pode significar, como de um sopro, como de uma respiração forte. Essa talvez seja a melhor tradução para a palavra que nós encontramos aqui, porque assim ela é usada em outros lugares aonde ela aparece. Talvez nós normalmente tenhamos a ideia de um vento só. Quando nós lemos essa passagem, talvez não tenhamos a ideia que esse é um vento comparado a um fôlego de vida, comparado a uma respiração muito forte. Quando nós vamos estudar a Bíblia e verificar aonde essa palavra é empregada, nós vamos encontrá-la, por exemplo, no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 7, apenas para que os irmãos tenham uma ideia, onde nós lemos que então, formando o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele lhe soprou na narina o fôlego da vida. Esse fôlego da vida, essa respiração da vida que Deus mesmo soprou no homem, em Adão, tornando-o alma vivente. Um pouco mais adiante no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 22, a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, utiliza a mesma palavra, onde nós lemos assim: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu em consequência do dilúvio. Mais duas passagens. Salmo 150, o último salmo da Bíblia, no último versículo. Nós lemos assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E pregando em Atenas, o apóstolo Paulo diz, em Atos mesmo, o livro que estamos estudando, no capítulo 17, no versículo 25, que em Cristo nós existimos, em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós respiramos. Tudo isso, irmão, o uso dessa palavra indica o tipo de coisa que aconteceu ali. Foi como uma grande respiração. Foi como um sopro. Como se Deus estivesse ali soprando o Espírito Santo no pulmão da sua igreja, para que ela então saísse declarando as grandezas de Deus, promovendo o reino de Deus no mundo e a glória de Deus através da proclamação do Evangelho. Também devo chamar a atenção dos irmãos para uma coisa que na nossa tradução não fica tão perceptível. A palavra espírito, ou a palavra usada para espírito, tanto no grego como no hebraico, até mesmo no latim, que era a língua também usada já na época, significava também não apenas espírito, mas significava vento, fôlego, respiração. Além disso, irmãos, várias passagens bíblicas representam o poder vivificador do Espírito Santo através de sopros. Como eu mencionei, já pelo menos um no capítulo 2, no versículo 7
do livro de Gênesis. Queria chamar a atenção dos irmãos também, que diz o texto, que esse som, como de uma respiração forte, como de um vento impetuoso, de uma respiração muito forte, que veio do céu, ele encheu toda a casa. E aqui eu lembro os irmãos, que assim como a glória de Deus, o que aconteceu aqui é alguma coisa semelhante àquilo que acontecia no Antigo Testamento, quando a glória de Deus enchia, ou encheu o tabernáculo, e a glória de Deus, então, também encheu o templo. Aqui nós temos o Espírito Santo enchendo a sua igreja nessa nova dispensação da graça. Aqui nós temos Deus soprando o seu Espírito Santo sobre a igreja, e, portanto, nada mais peculiar que ele usasse essa figura, ou esse símbolo do barulho, do som, de um vento, ou de uma respiração, de um fôlego impetuoso, forte, para significar aquilo que às vezes é chamado de derramamento do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo, focalizando outra ideia. Mas aqui um vento impetuoso, simbolizando como muitas vezes encontramos no Antigo Testamento, um acontecimento sobrenatural, uma teofania, uma manifestação de Deus sobrenatural, como aquelas descritas no Antigo Testamento. Infelizmente, eu não posso ler todas as passagens, como 2 Samuel, capítulo 22, verso 16, Jó, capítulo 37, versículo 15, Ezequiel, capítulo 13, onde o vento forte era uma indicação de alguma coisa extraordinária, de alguma coisa fora do normal, de uma operação ou de uma atividade divina, quando Deus se manifestava através de uma teofania. E aqui nós temos a terceira pessoa da Trindade sendo representada por esse som forte, na sua presença, na sua chegada, no seu derramamento, nesse início da dispensação da graça. Esse é um dos sinais, irmãos, que nós vemos ali. Quando o Espírito Santo foi enviado, ele foi simbolizado por aquele som de uma respiração forte, porque ele é o Espírito Santo que dá a vida. Ele é o Espírito soprado, vamos dizer assim, por Deus, comunicando vida ao ser humano, e ele é o Espírito de Deus que comunica vida espiritual àqueles que estão mortos dos seus delitos e pecados. E ele também é o Espírito Santo que vivifica o povo de Deus, qualificando e capacitando esse povo para serem aquilo que eles deveriam ser, testemunhas da obra de Cristo em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O outro símbolo, portanto, irmãos, apenas para resumir, esse som como de um vento impetuoso enchendo a casa onde eles estavam assentados, simboliza a presença sobrenatural e poderosa e vivificante do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua igreja nessa nova dispensação da graça, no início dessa nova dispensação da graça. O outro símbolo utilizado nesse momento são as línguas de fogo. Não é difícil entender porque a utilização da expressão língua no que diz respeito ao fogo. Nós sabemos que se trata de uma expressão idiomática para chama, exatamente porque uma chama de fogo tem mais ou menos o formato de uma língua. Então, de uma maneira figurada, nós até hoje costumamos falar de uma língua de fogo, de uma chama de fogo, e às vezes, de modo figurado, uma língua de fogo lambe, ou uma língua de fogo queima quando passa. E, portanto, aqui diz Lucas que quando o Espírito Santo desceu, simbolizando a sua presença sobrenatural, poderosa,
e vivificante sendo derramada na igreja. Não apenas houve aquele som como de um vento impetuoso enchendo toda a casa, mas também apareceram umas línguas de fogo que se distribuíram, línguas como que de fogo, que se distribuíram e que repousaram sobre cada cada pessoa que estava presente naquele local. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vemos que o fogo também aparece várias vezes representando manifestações de Deus nesse mundo. Nós vemos que um dos melhores exemplos é quando Deus se manifestou no Monte Sinai a Moisés, no capítulo 19, o capítulo anterior da entrega da lei, que é descrita no capítulo 20, nós vemos que o monte foi tomado de fogo. E em várias outras ocasiões, quando Deus se manifestava, havia fogo acompanhando a sua manifestação nesse mundo. Os irmãos lembram da sarça queimando, a sarça ardente, e outros exemplos acontecem no Antigo Testamento. Mas é bem provável, irmãos, que por causa exatamente da associação que João Batista faz entre o derramamento do Espírito Santo e fogo, e Lucas registra isso no capítulo 3 do seu Evangelho, no capítulo verso 16, eu vos batizo com água, disse João Batista, mas virá após mim aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, e ele vos batizará, não meramente com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é bem possível que, por causa dessa associação de João Batista anunciando o derramamento do Espírito, anunciando o batismo do Espírito Santo, anunciando essa vinda abundante do Espírito, relacionando-a a fogo, que aqui essas línguas de fogo apontem para a proclamação do Evangelho como instrumento que Deus utilizaria, irmãos, para purificação e para condenação. O fogo tem esse caráter purificador, e o fogo também tem esse caráter de juízo, de julgamento. E o mais provável é que essa língua como de fogo tenha também esse significado, a ponte para o anúncio do Evangelho, o testemunho do Evangelho. Não esqueçam, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na verdade, Jesus havia sido claro: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão esperar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com poder, com derramamento do Espírito Santo, para que vocês então estejam qualificados para serem testemunhas da ressurreição de Cristo, da morte, da ressurreição, da divindade, da obra de Cristo, até aos confins da terra. Estive lendo um comentário de Calvino sobre o assunto, e Calvino diz assim: a forma de língua é restrita a essa ocasião, pois assim como a forma de pomba que veio sobre Cristo estava relacionada ao ofício e natureza de Cristo, claro que ele se refere aqui à humildade de Cristo, à mansidão de Cristo, à pregação do seu Evangelho, como o Evangelho da paz, assim também Deus agora escolhe um sinal relacionado à coisa significada, ou seja, o efeito e obra do Espírito Santo dos apóstolos e nas ocasiões subsequentes a essa que nós encontramos aqui. E a conclusão de Calvino é que aqui nós temos línguas como de fogo, porque elas apontam para a eficácia
e o poder da pregação e poder da pregação. Através da pregação, o coração dos ouvintes é inflamado. Através da pregação, a vaidade é queimada, a iniquidade é consumida e a vida é purificada. Som como de um vento impetuoso enchendo a casa. Línguas como de fogo repousando sobre cada uma das pessoas ali presentes, simbolizando a proclamação do Evangelho como esse instrumento de purificação e de julgamento que o Espírito Santo habilitaria, qualificaria, ou estava ali já qualificando aquelas pessoas para serem instrumentos da promoção do reino de Deus através da proclamação, o termo está gasto, mas poderosa mesmo, do Evangelho, por essa capacitação do Espírito Santo para a conversão daqueles que não conhecem a Deus, de modo que eles glorifiquem a Deus, e para a edificação da Igreja de Cristo, de tal maneira que através de tudo isso, o nome e a glória de Deus são magnificadas aqui nesse mundo. Mas, meus irmãos, além das circunstâncias em que ocorreu o derramamento do Espírito Santo, descrita no verso 1, e dos sinais e dos símbolos que acompanharam o derramamento do Espírito Santo nos versos 2 e 3, Lucas também menciona os resultados daquele derramamento do Espírito Santo no versículo 4. Se Deus permitir, na semana que vem eu ainda vou continuar com esse assunto, porque o verso 5 ao verso 13 trata especificamente, como eu mencionei no início, da reação daqueles que estavam presentes àquilo que é descrito nesses versos, que aconteceu e que foi descrito, está sendo descrito aqui nesses versos, nesses primeiros 4 versículos. E o assunto, portanto, da próxima semana será exatamente sobre essa questão das línguas que aconteceram ali. Nós vamos tratar de maneira um pouco mais detalhada do que hoje. Mas qual é o resultado apresentado aqui no versículo 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando veio aquele som do céu, como de um vento, de um sopro impetuoso, quando aquelas línguas se dividiram e repousaram sobre cada uma das pessoas que ali estavam, como de fogo, diz o texto que as pessoas ali, os discípulos de Cristo, ficaram cheios do Espírito Santo. E o termo cheio de Espírito Santo, aqui pelo menos, denota um revestimento especial de poder. É verdade que o termo cheio do Espírito Santo, às vezes, nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, representa é usado para denotar a santificação, quando nós, pela graça de Deus e uso legítimo dos meios de graça que Deus coloca à nossa disposição, pela ação do mesmo Espírito Santo, que também é o Espírito da santificação, ele nos santifica progressivamente na vida cristã. Mas aqui em Lucas, nos escritos de Lucas, especialmente aqui nessa passagem e outras, a palavra, o termo, é usado para significar, para denotar, para indicar um revestimento súbito de poder, uma qualificação extraordinária para a obra de testemunho cristão. Exatamente isso, irmão. Uma qualificação extraordinária pelo poder do Espírito Santo que estava agora sendo recebido, sendo derramado sobre eles, e que havia sido anunciado que ele iria escrever a vontade de Deus em coração de carne e não em coração de pedra, como havia acontecido na antiga dispensação. E agora, aquelas pessoas aqueles apóstolos de Cristo, aqueles discípulos de Cristo, que Cristo mesmo havia ordenado que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai, estavam ali sendo revestidas do poder
do Espírito Santo, sendo qualificadas extraordinariamente pelo Espírito Santo para a imensa obra de divulgação do Evangelho, de promoção do reino de Deus no mundo, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso fica claro, irmãos, a partir de passagens como, especialmente Lucas, capítulo 24, versículo 29, onde nós lemos já em outra oportunidade aqui, a partir do verso 28, mas vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos poder. E também aqui em Atos, no capítulo 1, verso 18, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqueles discípulos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, e essa plenitude súbita, esse enchimento súbito, esse derramamento súbito do Espírito Santo na vida deles, se manifestou em termos de uma qualificação ou de uma capacitação para que eles então, com o poder do Espírito, como essas passagens claramente indicam, eles pudessem realizar aquilo para o que Cristo os havia chamado, para serem testemunhas. Esse é o contexto de Lucas, no final do versículo 24. Testemunhas, no verso 28. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa é a relação, testemunha, poder, derramamento do Espírito. No versículo 8 do livro de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O fato, irmãos, é que no início, logo aqui do livro de Atos, nos primeiros capítulos, Lucas faz uso de vários termos. Derramamento, promessa, dádiva, batismo, poder, plenitude do Espírito Santo, mas se referindo basicamente ao mesmo evento, ao mesmo acontecimento, a uma mesma obra do Espírito Santo, apenas olhada por prismas diferentes, por aspectos diferentes, dependendo do uso da palavra utilizada. Derramamento, enfatizando a efusão, a abundância. Plenitude, simbolizando ou indicando esse enchimento. Promessa, indicando o anúncio que havia sido feito. E assim por diante, Lucas faz uso de várias palavras, inclusive esse fato de que eles ficaram cheios do Espírito Santo para denotar que essa plenitude do Espírito Santo na vida deles significava que eles estavam ali capacitados, revestidos, qualificados pelo poder do Espírito Santo para que eles pudessem eficazmente realizar a obra para a qual eles haviam sido chamados e a qual eles haviam sido comissionados, serem testemunhas eficazes da obra redentora de Cristo, desde Jerusalém, passando pela Judeia e Samaria e alcançando até aos confins da terra. O segundo resultado mencionado no versículo 4, é que aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falar. Como já mencionei aos irmãos, eu vou apenas tratar de maneira mais resumida desse assunto hoje, porque
a sessão seguinte, do verso 5 ao verso 13, trata exatamente desse assunto. E então, na semana que vem, se Deus permitir, eu pretendo me deter um pouco mais nessa questão tão controvertida hoje em dia do dom de língua. Mas quero sugerir aos irmãos que o que aconteceu aqui, o que é que aconteceu aqui? Quero sugerir aos irmãos que há várias razões, pelo menos aqui no livro de Atos. Não estamos estudando Coríntios agora, vou mencionar semana que vem, 1 Coríntios capítulo 12 a 14, bem como outras passagens aqui no próprio livro de Atos que mencionam o dom extraordinário de línguas. E também no final de Marcos, falando sobre falarão novas línguas. Mas hoje eu quero me deter mais na passagem que nós estamos estudando, apenas com o olho mais voltado aqui para o texto seguinte, para que a gente possa apenas entender e na semana que vem avançar mais sobre esse assunto. A grande questão, os irmãos sabem, é como nós devemos interpretar aqui essas outras línguas que os discípulos de Cristo passaram a falar na ocasião em que o Espírito Santo de Deus foi derramado, cumprindo a promessa do Pai, inaugurando a nova era do Espírito, a era da dispensação da graça, em que ele seria, como foi de fato, derramado de maneira abundante sobre a sua igreja. Nossos irmãos pentecostais normalmente interpretam essa e outras passagens como significando línguas estáticas ou línguas que não se referem a idiomas, outros idiomas humanos, mas uma língua de natureza absolutamente diferente das línguas que ocorrem, que estão existentes aqui nesse mundo, faladas nas várias nações. Nem sempre foi assim. Na verdade, nem sempre essa interpretação é unânime no meio pentecostal. Desde mesmo o início do movimento pentecostal, na Rua Azusa, e um pouquinho antes, já houve dúvidas e já houve interpretações variadas, mesmo no movimento pentecostal, no início lá, acerca de se essa língua significava mesmo essa língua estática ou significava outras línguas de outras nações, porque havia pessoas ali naquele meio em que estavam recebendo a capacidade extraordinária de falar em línguas conhecidas em outras nações que eles não aprenderam. E então até alguns foram encorajados ao movimento missionário e a irem a outras nações, porque agora, subitamente, extraordinariamente, eles tinham a capacidade e o dom de falar numa língua, alguns pelo menos reivindicavam esse dom de falar em outras línguas que não haviam aprendido. Então a grande questão, na verdade, aqui, eu digo a grande questão, não porque seja a grande questão, mas o grande problema exegético, que a grande questão aqui, o grande acontecimento aqui é o derramamento do Espírito Santo. O grande acontecimento aqui é a inauguração da nova era do Espírito Santo, esse clímax na história da redenção, quando Cristo, realizando a sua obra vitoriosa, foi assunto aos céus e recebendo do Pai toda a autoridade, cumpriu a promessa do Pai, a sua própria promessa, e então capacitou os seus apóstolos e seus discípulos para que eles saíssem anunciando e pregando e proclamando o Evangelho, promovendo assim o reino de Deus nesse mundo, como era o propósito. Mas o problema aqui é que é como nós entendermos essas línguas, essas outras línguas mencionadas aqui. E eu quero sugerir aos irmãos que pelo menos aqui no livro de Atos, nessa passagem, não se trata de língua estática, não se trata de língua incompreensível, de alguma coisa semelhante à língua dos anjos, de anjos, mas se trata de línguas, de idiomas falados em outras nações. Vou dar minhas razões exegéticas. Primeiro,
por causa do uso intercambiável de duas palavras gregas nessa passagem, que vai aqui do verso 4 até o verso 13. Do verso 1 até o verso 13. Quando os irmãos, isso não fica claro na nossa tradução, mas quando nós vamos ver o texto original, nós vamos ver que no versículo 4, por exemplo, é utilizada uma palavra grega, glossa, língua, que tanto pode significar esse órgão da fala, a língua, como pode significar a linguagem em si, como pode significar um idioma. Aqui a dúvida ficaria, nós não poderíamos responder que outra língua é essa. A mesma palavra, glossa, é utilizada no versículo 11, onde nós lemos que tanto os judeus, como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar, a pergunta, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Aqui, glossa é usado também. Só que, pelo próprio contexto, glossa aqui claramente significava que eles estavam ouvindo na própria língua que eles falavam, no próprio idioma deles. Eles estavam ouvindo ali, estavam estranhando, porque aquelas pessoas que eram galileus estavam falando ali, e ali havia pessoas das regiões mais variadas, e eles estavam entendendo cada um na sua própria língua. Aí algumas pessoas sugerem que foi um milagre apenas no ouvido, porque eles falaram numa língua de anjos, uma língua estranha, uma coisa assim, ou então falaram na sua própria língua, e o milagre aconteceu apenas no ouvido. Mas, na verdade, como nós vemos no versículo 4, não apenas as pessoas que lá estavam de diversas nacionalidades ouviam na sua própria língua, mas os discípulos estavam também o quê? Falando em outras línguas. Já quando nós vamos ver no original a palavra usada no verso 6 e no verso 8, observem no versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui, bem como no versículo 8, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, o texto original já faz uso de uma outra palavra, não glossa, mas dialectos, que já dá para os irmãos perceberem que aponta para dialeto, para um idioma regularmente falado. Portanto, irmãos, uma das razões pelas quais eu compreendo que, pelo menos aqui, a língua falada não é uma língua extraordinária, no sentido, o dom extraordinário, porque eles falaram em línguas que eles não aprenderam. E essa é uma capacitação mais do que extraordinária, e aqueles que tentam aprender um idioma estranho sabem a luta que é para a gente conseguir usar mais ou menos um ou outro idioma. Só que, extraordinariamente, o Espírito Santo concedeu àquelas pessoas que estivessem ali que eles falassem, diz o texto, em outras línguas. Glossa, dialectos. E como esses termos são usados de maneira intercambiável, e como dialecto significa mesmo dialeto, significa a língua mesmo falada, idioma falado. Então essa é uma das razões pelas quais sou levado a compreender que aqui se trata de dialetos, de línguas diversas. Em todas essas ocasiões, os apóstolos, as pessoas ali estavam, e elas subitamente, de maneira extraordinária, miraculosa, foram capacitadas a falarem em outras línguas. E elas começaram a falar em outras línguas das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. E a surpresa geral foi que quando as pessoas que estavam ali por perto daquela casa, e havia muita gente por ali, era Pentecostes, o movimento era grande, então eles ouviram aquele som, aquelas pessoas, imaginem 120 pessoas, falando nessas línguas variadas, e então eles começavam a perceber aqui e ali que eles estavam falando na língua deles. E eles ouviam na língua deles.
E o verso 4 diz que eles falavam em outras línguas. E aqui são usadas essas palavras de maneira intercambiável, e como aqui é usado a palavra dialeto, de modo intercambiável, chego a essa conclusão. Mas essa não é a única razão. Observem também a menção deliberada das várias nacionalidades aqui no versículo 9 até o versículo 11. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, pardos, medas, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, etc. Lucas se dá o trabalho, meus irmãos e irmãs, de mencionar várias nacionalidades, pessoas de idiomas variados, que estavam ali, exatamente para realçar que ali estavam presentes pessoas que falavam vários idiomas, é claro. E que aquelas pessoas estavam entendendo nos seus próprios idiomas, nos seus próprios dialectos, aquilo que estava sendo falado. Mas talvez eu ainda considero mais importante em defesa dessa interpretação, o fato de que o próprio livro como um todo, o próprio esboço do livro, que nós encontramos no capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 do livro de Atos é um esboço do livro de Atos. E é exatamente o que acontece no livro de Atos. O capítulo 1 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando nós vamos ler o livro de Atos, nós vamos ver os apóstolos dando testemunho, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, e depois nós vemos as obras missionárias do apóstolo Paulo, alcançando a Ásia Menor, alcançando Creta, alcançando a Grécia, Macedônia, e ainda ganhando aquela viagem missionária gratuita, preso para pregar o Evangelho também na grande capital do Império Romano. É exatamente esse o plano do livro de Atos. É exatamente essa promessa: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão revestidos desse poder para serem usados como instrumento e serem testemunhas dessa obra que Cristo realizou, evangelística, missionária, através da qual o reino de Deus seria promovido pela instrumentalidade da pregação às várias nações. Olha, irmãos, tudo aqui nessa passagem enfatiza exatamente esse caráter multinacional, multirracial, multilinguístico. E, portanto, não há nenhuma razão nesse texto para que nós sejamos levados a entender aqui uma outra língua estranha que não os idiomas, ao que tudo indica. Aqui estavam os apóstolos, sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, através desses símbolos, do vento como de um fogo impetuoso, simbolizando a presença sobrenatural, poderosa, vivificadora de Deus, do Espírito Santo, e do fogo, das línguas de fogo, simbolizando como língua a proclamação do Evangelho, e o fogo como instrumento de purificação e de julgamento. Vemos essas pessoas aqui cheias do Espírito Santo, no sentido em que a promessa sendo cumprida, elas ficaram revestidas de um poder especial para fazerem exatamente aquilo que havia sido dito, serem testemunhas não apenas numa nacionalidade, mas serem testemunhas multinacionais, multirraciais, multilinguísticas, proclamando o Evangelho e anunciando o Evangelho até aos confins da terra. Calvino diz que esse milagre é uma prova do chamado dos gentios e do caráter divino da pregação apostólica e da pregação cristã. E também é provável, irmãos, que aqui haja uma
reversão da confusão de Babel, quando as línguas lá foram misturadas. E é interessante a gente notar que tanto lá em Gênesis, no capítulo 11, onde nós encontramos o relato da confusão das línguas em Babel, como aqui, nós temos uma relação, uma descrição, uma lista de várias nacionalidades, como que ligando essas duas coisas. E é interessante observarmos também que em Babel, Deus julgou o orgulho e a rebeldia humana, frustrando os planos deles e dividindo aquelas pessoas e interrompendo, e fez isso interrompendo a comunicação entre eles. Os irmãos sabem muito bem a história e lembram muito bem da história. Eles queriam formar construir uma torre, exaltar o nome deles, fazer alguma coisa indestrutível e que chegasse até os céus. E estavam fazendo isso de maneira rebelde ao mandato de Deus, porque Deus havia dito que eles se espalhassem pela terra, que eles povoassem a terra, e eles disseram: não, nós vamos ficar aqui e nós vamos manter a nossa força e nós vamos fazer uma torre que exalte o nosso nome até o céu, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui. Não se espalharam por bem, se espalharam por mal. Deus veio e mudou a linguagem deles, e naquele momento nós vemos Deus interrompendo a comunicação deles, dividindo as línguas e se opondo à rebeldia do coração daquele povo que não queria cumprir o mandato divino. Já aqui em Pentecostes, como diz um bom autor reformado, a graça de Deus em Cristo começou a reunir povos divididos, a fim de glorificar a Deus e não ao homem. Esse milagre, irmãos, certamente prefigura, inicia, na verdade, e prefigura os ministérios da pregação, o ministério do ensino, o ministério da tradução das Escrituras para os diversos idiomas, através dos quais o Evangelho foi anunciado e seria anunciado às nações, reunindo povos das mais variadas línguas em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é difícil, que aqui, eu diria bem provável, que aqui nós temos essa reversão. Lá em Babel nós vemos Deus descendo e frustrando o plano iníquo daquelas pessoas rebeldes, confundindo a língua deles e forçando que eles se separassem. A maldição das línguas. O efeito da queda sobre os idiomas, sobre a linguagem. Aqui nós temos a redenção da linguagem. Aqui nós temos, pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo, os apóstolos de Cristo sendo capacitados, e aquelas pessoas, a igreja de Cristo, sendo ali extraordinariamente capacitadas para comunicarem o Evangelho e promoverem o reino de Deus nesse mundo, levando o Evangelho às várias nações, nas próprias línguas deles, de maneira sobrenatural, extraordinária, não agora dividindo-as, mas unindo-as em um só corpo, como sempre é enfatizado no Novo Testamento, um só corpo. Agora não há judeu, agora não há grego, agora não há capadócio, agora não há egípcio, agora nós somos todos um em Cristo Jesus, por meio da proclamação do Evangelho, nas línguas das nações, para a construção de um só corpo, onde o Espírito Santo de Deus habita, pela misericórdia e pela graça dele, para a honra e para a glória do Senhor. Meus irmãos, minha conclusão, eu sei que eu já me estendi muito, mas irmãos vão ter que me perdoar, o nosso assunto justifica a minha demora.
quero concluir lembrando os irmãos, primeiro, que o que aconteceu em Pentecostes deve ser compreendido, para ser bem compreendido, não pode ser olhado por um só aspecto. Esse é o grande problema, ao meu ver. Alguns, por exemplo, normalmente nossos irmãos de tradição pentecostal, olham para esse evento apenas por um aspecto. E muitas vezes, outros de tradição mais protestante tradicional, encaram apenas um aspecto. E assim não conseguem contemplar toda a profundidade desse acontecimento registrado aqui de maneira tão sucinta por Lucas, do derramamento do Espírito Santo. Quero dizer aos irmãos que do ponto de vista histórico, ou melhor dizendo, do ponto de vista da história da redenção, o que nós temos aqui é o seu clímax, é o clímax da grande história da redenção, a grande história da salvação que começa lá no livro de Gênesis, com a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Não me falta tempo para tentar mesmo resumir toda essa história no Antigo Testamento. Mas o que nós sabemos é que Cristo, depois de toda aquela história do Antigo Testamento, de todas aquelas oposições, depois de chamar Abraão, de fazer um reino para si, e dele suscitar o seu descendente, o Messias, o Salvador, aquele que pisaria na cabeça da serpente, Cristo nasceu, Cristo foi obediente, integralmente à vontade de Deus, sendo bem sucedido naquilo que Adão falhou. Cristo morreu na cruz do Calvário, em obediência à vontade do Pai. Cristo ressuscitou. Cristo foi assunto aos céus. E agora ele derrama o Espírito Santo, cumprindo a grande promessa do Antigo Testamento, a grande promessa dele mesmo, que ele enviaria o Espírito Santo para a capacitação, para a qualificação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, da sua igreja, para que ela realize a grande obra de ser coluna e baluarte da verdade, levando o Evangelho, pregando o Evangelho, como testemunha da morte e da ressurreição de Cristo a todas as nações, para a glória de Deus. Então, cumprindo essa promessa do Antigo Testamento, é que Cristo derrama o Espírito Santo, inaugurando essa nova era, a era do Espírito, a era da nova dispensação. E nesse sentido, meus irmãos, é claro, Pentecostes não pode ser repetido. Houve apenas um nascimento de Cristo. Houve apenas uma morte de Cristo. Houve apenas uma ressurreição de Cristo. Houve apenas uma ascensão de Cristo. Há apenas um derramamento do Espírito. Há apenas um cumprimento, há apenas uma inauguração dessa nova era, através desse evento, quando o Espírito Santo de Deus enche o coração daquelas pessoas presentes, e ainda vai encher de outras, nesse momento histórico do início da nova dispensação, capacitando-os e qualificando-os para serem testemunhas eficazes da obra de Cristo Jesus. Agora, é claro que do ponto de vista pessoal, do ponto de vista prático, esse episódio é um revestimento de poder. Ele é uma capacitação especial do Espírito Santo para a obra do testemunho cristão, para a obra que o crente é chamado nesse mundo, especialmente os apóstolos que haviam sido chamados por Deus para serem instrumentos na mão de Deus para a instituição da Igreja de Cristo na era do Espírito, a instituição da Igreja de Cristo na nova dispensação da graça, bem como os seus ajudantes, os seus auxiliares, aquelas pessoas que estavam ali sendo usadas para isso. E é claro que, nesse sentido, o que aconteceu ali pode acontecer aqui. É claro que o mesmo Deus continua capacitando o seu povo, como o Espírito Santo que foi derramando em nossos corações, ou nos fazendo, nos capacitando e nos qualificando de maneira especial, de maneira natural, regular, normal, mas também de maneira especial, para
a grande obra da igreja, como coluna e baluarte da verdade, que é a promoção das verdades de Deus, a promoção do reino de Deus nesse mundo por meio do testemunho cristão, por meio da pregação do Evangelho. Do ponto de vista coletivo, do ponto de vista dos revivamentos, isso aqui é o maior dos revivamentos. O que nós temos aqui descrito é uma daquelas visitações especiais de Deus, quando uma comunidade inteira, uma igreja, uma vila, uma cidade, um país, ou mesmo até um conjunto de países, se torna, de uma maneira extraordinária, muito mais consciente da presença santa e poderosa de Deus pela atuação sobrenatural do seu Espírito Santo. É uma daquelas manifestações extraordinárias e soberanas de Deus, a sua igreja, através da qual ele produz profunda convicção de pecado, profunda convicção da graça de Deus, conversões abundantes, santidade, interesse genuíno e profundo pela promoção do reino de Deus no mundo, através da proclamação do Evangelho e do testemunho cristão. E nesse sentido, é claro que também pode ser repetido. Foi o que aconteceu na Reforma do século XVI. Foi o que aconteceu em grande parte durante o século XVII. Foi o que aconteceu de maneira muito viva e muito abundante no grande reavivamento espiritual do século XVIII, na Inglaterra, na Grã-Bretanha de modo geral, alcançando inclusive o Novo Mundo, os Estados Unidos na época, que foram objeto desse grande reavivamento que se espalhou com Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards, Grimshaw e tantos outros que foram usados por Deus e que experimentaram essa visitação especial do Espírito Santo e que subitamente ficaram conscientes da presença santa e viva de Deus, como eles anteriormente não haviam ficado, e então foram usados de maneira graciosa para a promoção do reino de Deus naquele século, a gente pode dizer, num certo sentido, no mundo ocidental, porque muita coisa decorreu de lá. Então, irmãos, nós não devemos olhar isso simplesmente como uma coisa pessoal, particular. Poder, derramamento de poder. Só poder para eu ficar com poder espiritual. Não é só isso, não é só esse o significado. Aqui nós temos um derramamento nós temos um revestimento de poder, é verdade. Mas olhando de um aspecto maior, o que nós temos é a inauguração de uma nova era. E essa inauguração de uma nova era ocorreu através do grande derramamento do Espírito Santo e, portanto, maior dos reavivamentos, quando a presença de Deus foi viva, tornou-se viva, real, e houve no meio deles enorme poder e capacitações extraordinárias, inclusive para falar em outras línguas, sem estudo prévio, simbolizando assim, apontando assim para o testemunho cristão que eles deveriam prestar na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Talvez um dos grandes erros na interpretação desses textos seja dissociá-los do livro como um todo, dissociá-los da promessa. Afinal de contas, era a promessa para que eles seriam revestidos de poder, para eles serem testemunhas de Cristo até o confim da terra. E é exatamente para isso, e exatamente em função disso, nós vemos aqui línguas como de fogo repousando sobre a cabeça de cada um deles. Meus irmãos, apenas para concluir mesmo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Toda a obra do Espírito Santo visa a promoção do reino de Deus no mundo mediante a pregação do Evangelho e o testemunho cristão. Foi para isso que o Espírito Santo foi mandado. Nós não podemos nos perder apenas em detalhes de língua, disso, daquilo outro. Outra vez em que as línguas vão aparecer, os irmãos vão ver, vai ser em 1 Coríntios, com uma confusão danada gerada ali, porque haviam desviado o entendimento e o propósito, seja lá qual for o tipo de língua utilizada lá, não estava servindo ao propósito.
que era a promoção do reino de Deus nesse mundo, através da pregação do Evangelho, das verdades de Deus, para a honra e para a glória de Deus, e não para a exaltação pessoal de quem quer que seja. E, portanto, a aplicação para nós é essa, irmãos. A igreja continua sendo coluna e baluarte da verdade. Nós vivemos na era do Espírito. Seja ele novamente, vamos dizer assim, rederramado, ou a sua presença tornada consciente de maneira abundante no nosso meio, e ele então nos enchendo de maneira extraordinária. Seja na maneira ordinária como o Evangelho vem sendo anunciado e promovido no decurso dos séculos, a igreja é coluna e baluarte da verdade. E é o mesmo Espírito Santo que nos capacita e nos qualifica para a proclamação do Evangelho, para o testemunho cristão individual, para que então o Evangelho saia da Judeia, saia de Samaria e alcance até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Se Deus permitir, devo tratar mais um pouco das línguas, embora eu já tenha adiantado muita coisa hoje, nem pretendia. Na semana que vem, mas a lição para nós é essa. Nós vivemos na era do Espírito, o Espírito foi derramado sobre a igreja, e ainda que nós não venhamos a experimentar um derramamento mais especial do Espírito Santo, como ocorre em épocas de reavivamento, como igreja nós estamos para ser aquilo que a igreja é, testemunha da obra de Cristo até aos confins da terra. A igreja é coluna e baluarte da verdade, e compete a mim e aos irmãos sermos esses instrumentos qualificados pelo Espírito Santo, mais ou menos, para o avanço do reino de Deus, para que essas verdades que podem libertar o homem do pecado e fazê-lo nova criatura, seja divulgada, seja anunciada, e então o nome de Deus seja honrado e glorificado. Vamos ficar em pé. Eu peço ao diácono Emir que escolha um hino ou um corinho, nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, eu convido o pastor Armando e convido os presbíteros a virem até a frente para então participarmos juntos da ministração da ceia do Senhor. O hino de número 200, cântico de número 271 no nosso livro de cânticos, irmão.